ministros do Supremo retomaram na sessão desta quarta-feira o julgamento dos embargos de declaração da Ação Penal 470. Os condenados Bispo Rodrigues, Kátia Rabelo e José Roberto Salgado tiveram os recursos negados pelos ministros. Quem tem as informações ao vivo é Adilson Mastelari. Boa noite, Adilson. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na primeira parte da sessão foram julgados os embargos do Bispo Rodrigues. Aí veio o intervalo e na segunda parte foram analisados os embargos de declaração da ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, condenada a 16 anos e 8 meses de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. No recurso, a defesa alegou obscuridade e contradição na condenação. Todos os embargos foram rejeitados por unanimidade. Aí os ministros analisaram o recurso de José Roberto Salgado, o ex-diretor do Banco Rural, condenado pelo mesmo tempo de Kátia Rabelo e também pelos mesmos crimes, incluindo-se ainda evasão de divisas. Toda a corte rejeitou esses embargos e o recurso seguinte foi o de Vinícius Samarani, ex-vice-presidente do Banco Rural, condenado por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Também nesse caso, por unanimidade, a corte rejeitou os embargos. Na primeira parte da sessão, como você comentou, Érica, foram analisados os embargos de declaração de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o ex-deputado conhecido como Bispo Macedo, como Bispo Rodrigues. E os embargos de declaração foram rejeitados por 8 votos contra 3. Vamos ver como foi. Na semana passada, o ministro Joaquim Barbosa votou pela rejeição dos embargos declaratórios do Bispo Rodrigues, que foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A defesa do condenado queria que a pena aplicada pelo crime de corrupção passiva fosse baseada no Código Penal, com a redação que vigorou até novembro de 2003, que é mais branda. Mas o questionamento do ministro Ricardo Lewandowski trouxe uma nova reflexão e a sessão foi suspensa para ser retomada nesta quarta-feira. Para o ministro revisor, o ex-deputado deve ter a pena calculada conforme a lei em vigor antes do novo dispositivo de 2003, já que a solicitação da vantagem para o apoio político teria acontecido em 2002. O embargante afirmou em seu depoimento, entre aspas, que foi convocado pelo presidente nacional do Partido Liberal, senhor Valdemar da Costa Neto, a participar de uma reunião na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. E grifo, para tratar de assuntos relativos ao apoio do Partido Liberal do Rio de Janeiro ao Partido dos Trabalhadores no segundo turno, que ocorreu, como nós sabemos, em outubro de 2002. Foi nesse momento que o delito de corrupção passiva se consumou, ou seja, com a aceitação por parte do embargante de futura vantagem indevida em troca de apoio político. Os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli entenderam da mesma forma e acompanharam o voto do revisor. Os 3 foram vencidos pela maioria que seguiu o voto do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, que rejeitou os recursos do condenado e manteve as penas aplicadas no julgamento da Ação Penal 470. Se nós abríssemos exceção para esse caso, nós teríamos que renovar o julgamento de todo o processo. E cada um poderia, eventualmente, ter opiniões diferentes. Os fatos apresentados na denúncia e as provas do Ministério Público Federal pesaram na decisão dos ministros. O Ministério Público delimitou de modo muito preciso o âmbito material dessa mesma acusação penal. Se confirmado o primeiro recebimento da vantagem indevida, o embargante teria direito a uma pena menor. Cuida-se, a meu ver, de argumento evidentemente incabível, que se baseia em mera hipótese, não confirmada nos autos e, inclusive, negada pelo próprio embargante no curso da ação penal, já que ele admitiu ter recebido os recursos somente em dezembro de 2003.